Olá, sejam bem-vindos ao Hipóteses. Eu sou Márcio e trago-lhes mais um vídeo sobre as Sagradas Escrituras com o tema Onde está a Arca da Aliança? Eu espero que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Pai e o Espírito Santo possam estar presentes nesta obra e em nossos corações, trazendo-nos sabedoria e entendimento sobre as Sagradas Escrituras. Fique comigo aqui no Hipóteses. O contexto histórico da Arca. Ela foi construída por Bezalel seguindo as orientações de Moisés, que recebeu o projeto de construção do próprio Deus. Ela esteve com os hebreus aproximadamente do século 13 a.C., quando ela foi construída, até por volta do século 6 a.C., quando nada mais é relatado sobre ela. Durante esse tempo, a Arca esteve quase que por todo o tempo sobre a proteção dos hebreus, a não ser no período de tempo em que ela foi tomada pelos filisteus. Contudo, depois de 7 meses de posse da arca, os filisteus eles devolveram-na para os hebreus por causa dos estragos causados por ela no meio do povo e no meio do templo deles. O texto de referência para hoje encontra-se no livro de Jeremias, capítulo 3 e o versículo 16. Sucedeu que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará mais outra. A profecia de Jeremias indica que os dias da arca entre o povo hebreu iria terminar. Isso quando o povo de Israel se tornasse grande. Eles não iriam mais lembrar dela e também não iriam mais sentir a sua falta. Algo extremamente relevante é dito nessa passagem: e não se fará outra arca. Isso pode indicar que um dia a arca não estaria mais aqui na terra, ou também pode indicar que ela poderia um dia ser desfeita. Isso aconteceria pelo fato dela não ser mais necessária, de acordo com Deus, que revelou o futuro de Israel sem esse objeto. Quando a arca pode ter sumido? No segundo livro de Reis, capítulo 25, a partir do versículo 8, nós temos uma pista desse acontecimento. Em 14 de agosto daquele ano, o 19º do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda e oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém, queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém, pôs fogo em todos os edifícios importantes da cidade. O capitão da guarda levou ainda os incensários e as bacias e todos os outros utensílios de ouro puro ou prata. O capitão da guarda levou como prisioneiros os sumos sacerdotes Seraías, o sacerdote auxiliar Sofonias e 3 dos principais guardas das portas. Com base nesse texto, podemos deduzir o local a qual a Arca da Aliança deveria estar, o templo a qual ela pertencia. O templo foi invadido, saqueado e, além disso, ele foi queimado, destruído. Tudo de valor foi tirado e levado para a Babilônia. Se a arca não foi encontrada, e ela parece não ter sido, é porque ela foi queimada junto com o templo. Isso porque a única pessoa que podia tocar na arca era o sumo sacerdote Seraías, e ele estava no templo e foi capturado. Ninguém poderia tocar na arca além do sumo sacerdote, e isso só poderia acontecer uma única vez no ano. A época que isso poderia acontecer era no 10º dia do 7º mês. Seria muita coincidência que o exército da Babilônia invadisse Jerusalém justamente na época em que o sacerdote pudesse entrar no Santo dos Santos e retirar a Arca da Aliança para escondê-la. Os sacerdotes sabiam que entrar nesse local sem a permissão de Deus fora dessa época ocasionaria certamente na sua morte e na de qualquer outro israelita que tentasse fazê-lo. Só é lembrarmos do que aconteceu com Uzá, quando ousou tocar na arca sem a permissão de Deus.
Quem sabe o sumo sacerdote tenha achado que o melhor lugar para a arca permanecer seria dentro do templo, no Santo dos Santos, pois talvez eles acreditassem que algo sobrenatural pudesse acontecer, algo do tipo o exército babilônio ser derrotado milagrosamente. Por isso, eles não ousariam perder suas vidas desnecessariamente, tentando escondê-la dos babilônicos. É provável que a Arca da Aliança nunca tenha saído de dentro do templo. Isso porque os babilônios, eles sabiam do que a arca era capaz de fazer e talvez por medo desse poder, eles podem ter incendiado o templo, o Santo dos Santos, para que algo sobrenatural, como um povo supersticioso que era, não acontecesse. Por medo, eles podem ter destruído tudo que estava no Santo dos Santos, inclusive a arca. Talvez seja por isso que não existem registros históricos dos babilônicos levando a Arca da Aliança para sua terra, entre os espólios de guerra. Qual foi o último registro da Arca da Aliança na Bíblia? Apocalipse capítulo 11, versículo 19, está escrito que então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi vista a Arca da sua aliança. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Apesar de o Apocalipse ser um livro com várias passagens que podem ser interpretadas de forma simbólica, esta passagem em especial parece poder ser interpretada de forma literal. Isso porque ela trata do templo de Deus e da Arca da Aliança. Então, isso quer dizer que em um ponto da história, ela deixou de existir no meio do povo de Israel. E isso indica que em um ponto futuro, a arca encontra-se no reino de Deus, junto do próprio Deus. O templo do Apocalipse provavelmente é um templo real, a qual o templo de Deus aqui na terra o representava. E a Arca da Aliança que aparece no céu é uma arca que também indica a aliança de Deus. Qual é a hipótese para o vídeo de hoje? Algumas pessoas tentam buscar a arca revirando os restos da muralha, do muro de Jerusalém, na esperança de encontrar o templo ou de encontrar os restos da Arca da Aliança. Ela não está lá. Outra teoria que existe é que a Arca da Aliança está na Etiópia. É bem provável que exista uma arca na Etiópia, só que esta arca nada mais é do que uma réplica da original. Existe também a teoria do livro de 2 Macabeus, capítulo 2, que diz que a Arca da Aliança ela foi retirada do templo e escondida em uma caverna antes da invasão babilônica. Só que isso parece ser pouco plausível, já que o dia permitido a entrada do sacerdote no templo e o dia em que ocorreu a invasão e destruição do templo são datas totalmente diferentes. 2 meses antes da data permitida ao sumo sacerdote entrar ao Santo dos Santos, os babilônicos invadiram Jerusalém. Ainda existem outras teorias sobre o paradeiro da arca que falharam ou que falharão ao tentar localizar a arca no globo terrestre. Quando Deus, através da profecia dada a Jeremias, falou que a arca não seria achada, isso quer dizer que nem os filhos de Israel, nem povo algum no mundo teria a possibilidade de encontrar a arca novamente, a não ser o dia que eles iriam vê-la novamente, quando Deus a revelasse aos olhos de todo mundo, segundo Apocalipse. Então nós podemos concluir que atualmente a arca não deve existir mais na história humana. Ela pode ter sido destruída na invasão dos babilônios. E ela agora pode estar no reino espiritual, ela pode estar com Deus, esperando o dia em que Deus revelará grandes segredos à humanidade e coisas maiores ainda nós iremos ver. Se gostaram, comentem, deixe seu like
Espero que o Espírito Santo possa elucidar cada vez mais os nossos pensamentos, o nosso entendimento. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Hipótese. Tchau!